Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre a delegação de serviço público prevista na Lei 8.987 de 1995. Pensa comigo, quando a gente fala em serviço público, do que estamos falando exatamente? Estamos falando de atividades essenciais para a vida em sociedade. Transporte coletivo, energia elétrica, água, saneamento, rodovias. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, certo? E quem é o responsável por garantir que esses serviços existam? O Estado. Mas será que o Estado precisa fazer tudo sozinho? Dirigir ônibus, cobrar pedágio, cuidar de rodovia, distribuir energia? A resposta é não. E é exatamente aqui que entra a ideia de delegação de serviço público. Delegar serviço público significa permitir que outra pessoa execute aquele serviço no lugar do Estado. Mas atenção, executar não é o mesmo que ser dono do serviço. O serviço continua sendo público. A titularidade continua com o Estado. O que muda é quem coloca a mão na massa. Vamos para um exemplo bem comum. O ônibus que você pega para ir ao trabalho ou para estudar. Normalmente não é a prefeitura que opera esse ônibus. Existe uma empresa privada fazendo isso. Mas quem definiu as regras? Quem fiscaliza? Quem pode aplicar multa se o serviço for ruim? É o poder público. A Lei 8.987 de 1995 é justamente a lei que organiza essa relação. Ela diz como o Estado pode delegar a execução do serviço, quais são os deveres da empresa que assume essa atividade e quais são os direitos do usuário, que no fim das contas é você. Um ponto muito importante que você precisa guardar: delegar não é abandonar. O Estado não lava as mãos. Ele continua responsável por garantir que o serviço seja bem prestado. Se a empresa começa a falhar, atrasar, prestar um serviço perigoso ou de baixa qualidade, o poder público pode agir. E o que a lei considera um serviço bem prestado? Um serviço adequado. Isso envolve continuidade, regularidade, eficiência, segurança e tarifas justas. Pensa em uma estrada pedagiada cheia de buracos e sem socorro em caso de acidente. Dá para dizer que isso é um serviço adequado? Claro que não. Outro detalhe essencial: a delegação não acontece de qualquer jeito. A regra é a licitação, ou seja, o Estado escolhe, por meio de um processo público e competitivo, quem vai prestar aquele serviço. Isso garante mais transparência e protege o interesse da coletividade. Então, se você olhar ao seu redor, vai perceber que convive o tempo todo com serviços públicos delegados. A luz que chega na sua casa, o pedágio da estrada, o transporte intermunicipal, tudo isso é serviço público, executado por particulares, mas sempre sobre as regras da lei e sob fiscalização estatal. Então, para fechar este bloco, guarda essa ideia. Delegação é a transferência da execução do serviço público a terceiros, sem perda da titularidade, com controle do Estado e foco no interesse da população. Agora vamos conversar sobre a delegação de serviço público na Lei 8.987 de 1995, avançando um pouco mais e focando nas formas de delegação e nos pontos que mais aparecem nas provas. Vamos com calma para você entender bem. A Lei 8.987 trabalha basicamente com duas formas principais de delegação de serviço público: a concessão e a permissão. As duas permitem que um particular execute um serviço público, mas atenção, elas não são iguais, e essa diferença é muito importante para concurso. Começando pela concessão. Na concessão de serviço público, o Estado realiza uma licitação, geralmente na modalidade concorrência. Quem vence passa a prestar o serviço por um prazo determinado. E aqui entra uma expressão muito cobrada: por conta e risco do concessionário. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a empresa investe, organiza o serviço e recebe sua remuneração, normalmente por meio das tarifas pagas pelos usuários. Vamos para um exemplo bem comum: uma rodovia pedagiada.
A empresa concessionária cuida da estrada, faz manutenção, coloca atendimento ao usuário, socorro em caso de acidente e, em troca, cobra o pedágio de quem utiliza a via. Agora pare e pensa comigo. Se essa rodovia não arrecadar o esperado, quem arca com o prejuízo? Em regra, a própria empresa. O Estado fiscaliza, acompanha, cobra melhorias, mas não garante lucro. Por isso, a lei deixa claro que a execução ocorre por conta e risco do particular. Já a permissão de serviço público também depende de licitação, mas tem uma estrutura mais simples. Ela é formalizada por contrato de adesão e, tradicionalmente, é considerada mais precária. Isso significa que pode ser encerrada com mais facilidade, sempre respeitando a lei. Um exemplo do dia a dia é o transporte coletivo urbano em algumas cidades, ou o serviço de táxi, conforme a legislação local. Aqui vale uma pausa rápida para fixar. Concessão e permissão não são a mesma coisa, mas as duas exigem licitação e têm um objetivo em comum: garantir um serviço adequado ao usuário. E o que é esse serviço adequado? A própria lei responde: é aquele prestado com eficiência, continuidade, segurança e tarifas justas. A lei chama isso de modicidade tarifária, ou seja, o preço não pode ser abusivo. Pensa na conta de energia elétrica. Se o valor sobe sem justificativa e fica impossível de pagar, isso fere diretamente esse princípio. Outro ponto que cai muito em prova é a fiscalização. O poder concedente não desaparece depois da delegação. Ele tem o dever de acompanhar a execução do serviço, aplicar sanções, exigir correções e até intervir se o interesse público estiver em risco. E quando o contrato chega ao fim? Quando acaba o prazo da concessão, ocorre a chamada reversão. Isso significa que os bens usados na prestação do serviço retornam ao poder público, garantindo que a população não fique sem o serviço. No dia a dia, tudo isso quase passa despercebido. Você só nota quando algo dá errado. Um ônibus que não passa, uma estrada cheia de buracos, quedas frequentes de energia. Nesses momentos, mesmo que o serviço esteja nas mãos de uma empresa privada, é o Estado que deve agir. Para fechar esse bloco, guarda essa ideia. A Lei 8.987 organiza a delegação, diferencia concessão e permissão, protege o usuário e deixa claro que o serviço público deve sempre atender ao interesse coletivo, não importa quem esteja executando. Agora, vamos conversar sobre a parte final da delegação de serviço público na Lei 8.987 de 1995, agora com foco na intervenção do Estado e nas formas de extinção da concessão e da permissão, assuntos muito presentes nas provas. Imagina a seguinte cena do cotidiano. Uma empresa recebe a concessão para administrar uma rodovia. No início tudo funciona bem. A pista está conservada, o atendimento aparece quando precisa e o trânsito flui. Com o tempo isso muda. Começam a surgir buracos, o atendimento some e os acidentes aumentam. Diante disso, pensa comigo. O Estado pode simplesmente ignorar a situação e deixar o usuário desamparado? Claro que não. A lei permite que o poder concedente intervenha na concessão, e é importante entender o sentido disso. A intervenção é uma medida temporária, não é, em regra, o fim imediato do contrato. O objetivo é corrigir falhas graves na prestação do serviço. Durante esse período, o Estado assume a gestão para reorganizar o serviço e devolver um padrão mínimo de qualidade. Depois disso, a concessão pode ser retomada pelo concessionário ou encerrada, dependendo do que for apurado. Agora vamos avançar para as formas de extinção da concessão. A mais simples é o término do prazo contratual. Toda concessão tem prazo determinado. Quando esse prazo chega ao fim, o contrato se encerra naturalmente. Os bens utilizados na prestação do serviço retornam ao poder público, o que garante que a população não fique sem o serviço. Outra forma muito cobrada é a encampação. A encampação ocorre quando o Estado decide retomar o serviço por motivo de interesse público, mesmo que a empresa não tenha cometido nenhuma irregularidade. Aqui existe um ponto fundamental. O concessionário tem direito à indenização prévia. Pense em um serviço que deixa de ser estratégico manter delegado. O Estado pode retomar, mas deve indenizar corretamente. Já a caducidade acontece quando a própria empresa descumpre o contrato. Pode ser uma prestação de serviço ruim, o descumprimento das normas ou até o abandono da atividade. Nesse caso, a culpa é do concessionário. Por isso, não existe indenização como na encampação. A lei exige processo administrativo com direito de defesa, mas o serviço retorna ao poder público.
Também existem a rescisão, que pode ser discutida judicialmente quando o concessionário leva o conflito ao judiciário, e a anulação, quando se descobre que havia ilegalidade na concessão desde o início. E a permissão de serviço público? Ela também pode ser extinta, geralmente de forma mais simples, justamente por ter caráter mais precário, sempre com respeito à lei e ao devido processo. Tudo isso tem impacto direto na sua vida. Quando um serviço melhora depois de um período ruim, quando uma empresa sai e outra assume, ou quando o próprio Estado passa a executar o serviço, esses mecanismos da Lei 8.987 estão funcionando. Para fechar esse tema, guarda essa lógica geral. O Estado delega, fiscaliza, pode intervir e, se for necessário, retoma o serviço. Tudo isso para garantir que o usuário não fique sem atendimento e que o interesse público esteja sempre em primeiro lugar. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.